Cada um de nós tem uma vocação, um chamado específico de Deus, que nos faz realizar plenamente a nossa vida. Hoje você vai conhecer a história do Guilherme, um jovem seminarista que disse sim aos planos de Deus. Em certos momentos da vida, me permito observar a natureza e suas maravilhas. Assim como a pequena lagarta, que mesmo sem imaginar sua metamorfose, não desiste do sonho de se tornar uma linda borboleta, pelos jardins da vida, conheci o Guilherme, um jovem seminarista que, mesmo sem entender o que viria pela frente, disse sim ao chamado que Deus ressoava em seu coração. Guilherme, que alegria ter você aqui conosco hoje. Você é seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte e pretende se tornar um sacerdote. Queria que você contasse para a gente como que foi esse chamado para seguir essa vocação. Surgiu por volta dos 14 anos, quando perguntado por um dos jovens que participava lá no grupo de homens da minha paróquia de origem, que me perguntou se eu já tinha pensado em ser padre. E num primeiro momento causou uma repulsa muito grande pelo fato do medo mesmo que a gente tem de assumir. No primeiro momento eu não contei para ninguém porque eu fiquei com muito medo. Você ficou com medo de realmente ser verdade? Sim, com certeza. Eu fiquei com medo de contar e depois eu descobri que não era aquilo que eu pensava que fosse, não era aquela vocação. Mas, mesmo assim, eu comecei o processo de discernimento no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Fui rezando muito porque é sobretudo um caminho de oração que a gente tem que se colocar de frente mesmo com a pessoa de Jesus Cristo, para poder discernir e ver e se descobrindo cada vez mais. É como um casamento, né? Que a gente vai descobrindo cada vez mais, se descobrindo e descobrindo o outro, a quem a gente se entrega. Você me contou que participou da Jornada Mundial da Juventude em 2013. E que isso ainda acendeu um pouquinho mais, né, esse fogo no seu coração para seguir essa vocação. Como que foi participar da Jornada Mundial da Juventude para você? A experiência de participar da Jornada Mundial da Juventude, acho que independente para quem quer ser padre, para quem quer casar, para qualquer jovem ou para qualquer pessoa, é uma experiência muito bonita e muito significativa na vida de qualquer cristão, seja católico ou que professa qualquer outra religião. É muito significativa pelo fato da experiência que se vive ali com Cristo. Quando eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, eu estava ainda mais indeciso na questão vocacional, estava me perguntando o que eu deveria fazer e chegando lá a gente se depara com a igreja, com todas as suas realidades, todas as pessoas, de todos os locais, seja no Brasil, seja a igreja fora do Brasil, seja de outros países, seja aqueles jovens que estão lá, e a gente se depara também com muitos padres, muitos seminaristas também, que vêm dar conselho para a gente, vêm nos dar conselhos, e isso é muito significativo pelo fato também da gente ter a pessoa do Papa presente ali. Isso no coração da gente é algo inexplicável. Muitas vezes temos medo do inesperado, de como será no futuro o resultado de nossas escolhas. É preciso que tenhamos coragem, que nos tornemos homens e mulheres de fé, depositando nossa confiança no Altíssimo. Mesmo com esse desejo vocacional e com tudo que você viveu na Jornada Mundial da Juventude em 2013, você me contou que ainda resolveu esperar, porque você ainda sentia um receio. Por que você resolveu esperar? Pelo fato de estar inserido no meio da jornada ali, a gente pensa que como se diz, é um fogo de palha, é uma coisa que vem e depois vai embora e acaba, né? Então, vendo todo o processo, o que eu estava vivendo ali na jornada, depois que eu voltei para casa, eu pensei, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Então, eu acho que a melhor decisão que eu pude tomar foi esperar, mas não foi um esperar no sentido de me afastar, mas foi um esperar de me inserir ainda mais na caminhada vocacional, me inserir no sentido de estar em profunda oração para poder dar uma resposta ainda melhor, porque penso eu que a resposta não pode ser dada de qualquer jeito. Você participou em 2014, depois da jornada, da canonização de São João Paulo II em Roma. E isso também contribuiu para que você tivesse a certeza do seu chamado, da vocação? E em Roma, só de ir é uma experiência magnífica para qualquer cristão, para qualquer pessoa que vai.
a experiência de poder pisar naquele lugar e saber que tantos santos, tantas pessoas da igreja que deram sua vida pela igreja pisaram ali é muito significativa. E se anunciava que a canonização seria em dezembro. E eu pensando lá na jornada, falei assim, não, meu desejo era ir, porque eu já ia para a canonização, que era meu desejo, e ainda conhecia Roma ainda. Então, mas eu pensei, dezembro está muito perto, não dá para juntar dinheiro para conseguir ir, é muito difícil. E aí eu vim para Belo Horizonte, uns 2 meses depois eles anunciaram que a canonização seria em 2014, em abril de 2014, lá em Roma. Então, com isso eu comecei a trabalhar, tive que trabalhar em 3 empregos, comecei a trabalhar, juntar, trabalhava aqui, trabalhava ali, consegui comprar viagem, embarquei para Roma, embarquei sozinho, não tinha ninguém que fosse comigo. E com isso fui. Encontrei com amigos lá que eu conheci na internet, todos conhecemos na internet, pelo fato da canonização mesmo, criamos um grupo e fomos nos conhecendo, chegamos lá e encontramos todo mundo lá. Foi uma experiência muito magnífica, porque foi lá também que eu confirmei meu processo vocacional, que um dos dias estávamos na comunidade Shalom, e o Moisés, fundador da comunidade, estava lá pregando, falando pra gente. Na verdade era um concerto que depois começou uma pregação e ele falou pra gente assim, tem uma capela aqui do lado. Eu fui. E lá, sozinho, comecei a chorar, falar, Senhor, o que tu queres pra mim? Saí de lá, voltei pro concerto. E no momento que eu voltei, eles trouxeram o Santíssimo para adoração. E naquele momento eu ajoelhei, comecei a chorar e me perguntar de novo o que Jesus queria para mim. E com isso uma menina que eu não me lembro o nome até hoje, disse assim para mim, Jesus, eu vejo que Jesus quer te dar uma vocação, eu vejo que Jesus quer algo para você, mas você não quer aceitar. Ele quer te dar um tesouro, mas você não quer aceitar. Confirmou, que lindo! Com certeza. E naquele momento eu falei, realmente é o que Jesus quer para mim. E depois tivemos a canonização no dia 27, a canonização foi no domingo, nós fomos para a praça no sábado, tivemos que passar a noite na Praça de São Pedro, lá um frio, mas passamos lá e cantando e a noite inteira acordados para poder esperar. No outro dia amanheceu, começou a canonização e foi uma experiência magnífica porque estava lá Bento XVI, o nosso Papa Emérito, e o Papa Francisco. E a canonização era de João Paulo II e São João XXIII. Nossa! Então tivemos 2 papas canonizando outros 2. Foi uma experiência magnífica, estar ali presente, estar ali na presença dos papas, pelo menos o Papa Francisco passou muito perto de nós ali e foi algo assim muito bonito mesmo. E como é a sua experiência hoje no seminário, a sua convivência em comunidade? A gente é chamado ao tempo todo a ouvir o irmão e também ser ouvido pelo irmão. É uma vivência, digamos, em comunidade, onde a gente está ali a serviço e está também para ser servido no sentido de ser servido pela palavra de Deus que está ali para nos ajudar. Então a gente fica no seminário durante a semana, tem as experiências da casa, temos missa todos os dias, temos as experiências em comunidade, também jogamos futebol lá dentro, temos tudo, quase tudo é vivido em comunidade. Viemos para a faculdade também todos os dias da semana e nos finais de semana vamos para a paróquia, para poder cada vez mais se adequar à realidade da vida do padre mesmo. A coragem de ser quem somos nos torna livres e conduz à verdadeira felicidade. Assumir uma vocação, seja ela qual for, é responder o chamado de Deus com a confiança de que Ele tem o melhor para cada um de nós. E a gente tem uma novidade, que você vai participar agora, esse ano, da Jornada Mundial da Juventude lá na Cracóvia. Como que está o seu coração ardendo? Como que estão os preparativos? Eu acho que a gente começa a lembrar da primeira, né? No meu caso, da Jornada Mundial da Juventude no Rio, em 2013. Para falar a verdade, eu já não estou nem dormindo direito mais. Pela experiência. De tão feliz e de tão ansioso que eu estou, porque estar na terra de João Paulo II, aquele que idealizou a jornada, na qual eu participei no Rio, aquele que criou a Jornada Mundial da Juventude, uma vez que estive na canonização dele, estar na terra dele agora e para a Jornada Mundial da Juventude, acho que é algo muito válido, é uma experiência indescritível. Meu coração está assim, cada vez mais ansioso, me preparando fisicamente, mas tentando ainda mais me preparar espiritualmente para poder viver tudo como deve ser vivido, viver inteiramente aquele momento, naquele lugar, com as pessoas que vão me ser apresentadas ali para poder me ajudar cada vez mais a crescer como cristão, como seminarista, como aquele que está ali a serviço do povo, crescendo espiritualmente para
daqui a uns anos, se Deus quiser, servir ainda mais diretamente ao povo. Guilherme, depois de tudo isso que você viveu e que você deu o seu sim, você considera hoje que a sua intimidade com Deus, ela está diferente? Como que você descreve hoje a sua relação com Deus? A experiência com Jesus, ela deve crescer na nossa vocação cada dia mais. E creio eu que nunca vamos chegar à intimidade perfeita com a pessoa de Jesus Cristo, porque é como um casamento, né? Como uma paixão, um amor, que a gente vai descobrindo a cada dia, descobrindo a pessoa, se descobrindo e descobrindo o outro a quem a gente vai ao encontro, né? Contudo, ela nunca vai ser perfeita, porque cada dia mais vamos descobrindo Jesus e creio eu que vamos o descobrir por completo na hora da morte. Na hora da morte, face a face. Sim, vou descobrir, ó, Jesus é aquele a quem eu me entreguei, é aquele a quem eu morri por ele. Guilherme, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem aos jovens. Não só uma mensagem vocacional, mas também uma mensagem para os jovens possam aumentar a fé, a esperança em seguir Cristo. Assim, para os jovens que não sentem o chamado da vocação sacerdotal, eu diria que vale a pena tudo que passamos. Seja na vida da igreja, seja na vida do mundo, no sentido em que procuramos cada vez mais ter dignidade na nossa vida, procuramos cada vez mais seguir Cristo em toda a nossa realidade humana, creio eu que vale muito a pena. Acho que a experiência de poder seguir Cristo, independente da vocação, seja família, seja o sacerdócio, ela é muito válida. Quando olhamos para trás e vemos todos aqueles que morreram pela igreja, deram sua vida por Cristo, então realmente vemos que vale a pena tudo por Cristo, vale a pena seguir Cristo. Muito obrigada, que Eu Deus que abençoe a sua vocação, Amém. tenho certeza e tenho fé que eu ainda vou assistir sua missa. Amém, Se Deus reze por quiser. mim. Deus Obrigado. abençoe. Guilherme é o reflexo de uma juventude que se ampara no Redentor. Vive os sonhos e os encantos próprios da sua idade, mas não se apega ao mundo. Deseja caminhar rumo à santidade, na constante busca pelas coisas do alto. Se você tem uma linda história de fé e quer participar do programa, mande um e-mail para nós, minhahistoriadefé@tvhorizonte.com.br. No próximo programa, você vai conhecer a história do Gleison, um jovem que dedica o seu tempo evangelizando os presos recuperandos da APAC de Santa Luzia. Eu espero você.